Ora boas, hoje vamos falar de sistemas operativos. Neste caso vamos tocar na compilação de programas, em processos, na gestão de processos, o que são processos, algoritmos de scheduling de processos, comunicação entre processos e finalmente também a concorrência e sincronização, um bocadito lá para o final. Então vamos começar. Primeiramente vamos focar-nos na compilação, utilizando no caso o GCC, compilação, para quem não sabe, é o processo de traduzir código-fonte num executável. E este pode levar, portanto, várias fases. As 4 principais são estas. Portanto, primeiro, a syntax analysis, ou análise da syntax, em que o programa usa, por exemplo, uma CFG, uma Context Free Grammar, ou outros tipos de gramáticas, em que analisa simplesmente a correção do programa de forma, digamos, cega. Portanto, simplesmente se as regras estão a ser seguidas todas. Por exemplo, se falta algum ponto e vírgula, o código não vai passar desta fase, vai dar um erro. E vai analisar basicamente simplesmente a estrutura do código todo. Depois a análise semântica, que é um passo mais à frente, em que, por exemplo, se nós temos uma função definida que devolve um inteiro e depois nós estamos a usar esse valor para dar print com um %s, que é suposto ser uma string, não vai passar desta fase o código. Portanto, vai dar erro nesta fase aqui. Depois temos o Code Generation, que gera o código binário final, mas ainda não coloca, digamos, as dependências. Ele gera, portanto, o código para o ponto text e também o data e o BSS, que nós já vamos ver o que é que são. No entanto, ainda não criou o executável final, porque ainda falta adicionar as livrarias todas e os headers e isso tudo. E isso é feito aqui na última fase do linking, em que resolve as referências, portanto as bibliotecas, as funções externas, e combina, digamos, um ou mais fecheiros .o, object files, que são os fecheiros binários, mas que ainda não são executáveis, e combina-os para criar o executável final, que por pré-definição chama-se a.out, mas pode ser renomeado para qualquer outro fecheiro. Portanto, o linking é para resolver as bibliotecas, as libraries. No entanto, existem 2 tipos de libraries, as estáticas e as dinâmicas. Nas librarias estáticas, quando nós damos um include lá em cima do código, eu estou a dizer estes exemplos tudo no C, só para que fique claro. Portanto, nós damos um include lá em cima, o código de uma livraria que foi compilada de forma estática vai ser simplesmente colocado lá, tipo copy-paste, no binário final. Portanto, o fecheiro em si vai ficar maior, no entanto não vamos ter dependências externas, vai estar tudo no próprio código, por isso tem esta vantagem e desvantagem. As dinâmicas, no entanto, que são fecheiros .so, ou shared object, as estáticas eu não tinha dito, mas são fecheiros .a, ou para archives, e as dinâmicas no Windows são DLLs, no Linux são SOs, eu acho que no macOS também são SOs, não tenho certeza, se calhar não são. Mas estas são muito úteis para livrarias que vão ser muito populares e que por isso muitos programas vão depender delas e que não valeria a pena ter sempre uma cópia dessa livraria para cada programa. Como estas funcionam é, guarda-se o código da livraria num sítio específico do computador e depois, na fase de linking, quando vês uma livraria dinâmica, tu em vez de meteres para lá o código, tu metes para lá um symlink, ou digamos, redirecionas as pessoas a esse caminho em que está realmente o código dessa livraria dinâmica. Portanto, poupa memória, pode demorar um bocadito mais no runtime, porque é no runtime que decides onde é que está essa livraria dinâmica, tu não sabes isso em compile time, até porque depende do computador, e podem haver também alguns tipos de ataques de injeções de DLLs e de SOs que podem ocorrer, por isso se calhar no que toca à segurança também não é o mais ideal. No entanto, lá está, poupa memória e poupa muita memória, especialmente se for uma livraria, sei lá, o Standard IO, Standard Lib, que é usado em quase todos os programas, vai salvar muita memória, porque não vais ter que ter sempre a mesma cópia da livraria para todas as instâncias de programas que usam essa livraria. E nós depois vamos ver exemplos de como exatamente compilar uma livraria estática e uma dinâmica, mas convém também saber que para se compilar uma dinâmica tem que se usar a flag do GCC-FPIC, ou Position Independent Code, que é para o código não depender da posição de memória em que está, enquanto que se estás a compilar uma estática não é necessário. Portanto, algumas das flags mais importantes do compilador GCC é, por exemplo, o "-s", que gera o assembly, ou o share.s. Isto é muito interessante quando se está a tentar fazer um programa com muita performance e quer-se ver o que é que o compilador está a fazer naquela exata instrução, para se nós quisermos, nós vemos, ok, ele não está a fazer isto da forma mais ideal. Depois podemos tentar fazer de outra forma, para que o compilador faça de uma forma mais performante. Existe também o "-c", que em vez de gerar assembly, gera o binário e para no binário, portanto não faz a fase final de linking, gera só o fecheiro.o. Nós usamos este "-c" para compilar, digamos, todos os programinhas que nós temos, pequenininhos, ou partes da livraria que nós temos, tudo para fecheiros.o, e depois o .o é que nós juntamos e damos link, e criamos, portanto, uma livraria. O "-o é, normalmente usamos tipo "-o espaço, e depois o nome que nós queremos para o programa.
ou também para o fecheiro object. Isto não é só para programas, é simplesmente para renomear a saída, para não ter um nome default. Traço WAL é simplesmente para mostrar todos os warnings. O traço G gera informação de debug e ajuda, portanto, se quiserem usar o GDB para fazer algum tipo de depuração. E depois, para usarem livrarias, estes dois são importantes, que é o traço L maiúsculo e o nome do diretório. Se a vossa livraria não estiver no diretório comum das livrarias do vosso computador, ou nos diretórios comuns das livrarias do vosso computador, vocês têm que especificar o traço L, e se estiver localmente, por exemplo, ou nesta pasta, tem que dizer traço L maiúsculo, ponto final, que é o diretório atual, que é para o compilador saber onde está essa livraria para poder linkar. E o traço L minúsculo, seguido do nome da livraria. Portanto, se tem, por exemplo, se querem a livraria de matemática, ou math, ou libmath, escrevem simplesmente traço LM, que é simplesmente o diminutivo que eles usam para este caso. Mas se compilarem a vossa própria livraria estática, por exemplo, libmath ou libtest, aqui colocariam só teste e não libtest. Não se coloca, digamos, o nome lib antes. Aqui temos exemplos de como compilar realmente. Como compilar, portanto, uma livraria estática e uma dinâmica. Eu, no caso, não gosto muito desta parte final. Eu vou colocar isto aqui. Mas, basicamente, para compilar uma estática, faz CCC-C, que é, mais uma vez, para parar no binário. Depois, o nome do fecheiro que vocês querem compilar. E traço O e o nome do output que vocês querem, que é simplesmente para renomear. Também podiam não colocar. Depois, na maioria das máquinas Linux e etc., o AR-RC é o comando que se usa para compilar uma livraria estática. E então, as livrarias têm de começar com o nome lib, e depois o nome que vocês quiserem, e depois .a, que é o archive, por ser uma livraria estática. E depois podem dizer aqui um ou mais .os que vão ser compilados na livraria. E depois aqui no final, se vocês quiserem usar ou compilar um programa que use essa vossa livraria helper que vocês criaram, é GCC, depois o nome do programa que vocês querem, depois traço L ponto, que é para ele saber procurar neste diretório atual. Também podem mover o vosso libhelper.a para o sítio específico do vosso computador, que vai depender de que sistema operativo é que estão a rodar. Podem movê-lo para o sítio das livrarias, mas se não quiserem, podem simplesmente escrever traço L ponto, que é para ele procurar as livrarias deste diretório, e depois traço L minúsculo e nome da livraria. Se tiverem mais livrarias, convém sempre colocarem mais na esquerda, convém não é obrigatório, mais na esquerda aquelas, ou de que todas dependem no caso. Tipo, sei lá, se o helper depender da matemática, vocês vão colocar o traço LM aqui, e depois é que vão colocar o traço L helper. Agora, para compilar uma dinâmica, mais uma vez temos que usar este traço F, Position Independent Code. Aqui é mais ou menos o mesmo, mais uma vez queremos que ele pare na fase de Code Generation, portanto que gere só o binário e que não tente dar link. E depois nós não precisamos de outro programa, como o AR-RC, nós aqui vamos usar mesmo o GCC. E para criar uma Shared Library, usamos o flag-shared, traço O para renomearmos, neste caso libhelper.so, shared object, e depois o ou os fecheiros que nós queremos, os fecheiros .o que nós queremos compilar, ou tornar livraria dinâmica. Depois, para compilar o programa, temos na mesma que fazer a mesma coisa. Isto não muda nada compilar um programa com uma livraria estática ou dinâmica. Depois, para rodar, é que temos que fazer isto. Portanto, mais uma vez, é decidido ao runtime o caminho das vossas livrarias dinâmicas. Por isso, se a vossa livraria dinâmica não estiver um caminho pré-definição do computador, mais uma vez, vão ter que fazer isto para rodar o programa. Portanto, vamos dizer que o programa é AppDynamic. Vocês vão ter que dar export ao LD Library Path e acrescentar do ponto. Ou eu nos slides tinha só fazer com que seja o ponto, mas podem simplesmente acrescentar do ponto, que seria feito assim, que é para ele procurar no diretório atual. Isto eu acho que não é recomendado, que isto vai dar mesmo override à variável e vão perder os outros caminhos. Mas isto aqui sim, porque acrescenta simplesmente ao que já existe, acrescenta-lhe o diretório atual. Continuando, agora vamos introduzir os sistemas operativos, os kernels. Antes de passarmos por aqui, queria só referir alguns erros comuns. Portanto, se aparecer alguma coisa tipo implicit declaration, é muito provavelmente porque vos falta referenciar o header file em cima do programa. Isto quando estão a tentar compilar um programa. Se vos aparecer implicit declaration, qualquer coisa, falta-vos algum header. E se vos aparecer undefined reference, é porque não deram link às livrarias, portanto não escreveram isto aqui direito, ou falta-vos uma livraria, ou algo do género. Então, vamos lá aos sistemas operativos. Primeiro, alguns conceitos fundamentais. Temos, no Bootstrap, temos a BIOS ou UEFI, que é o firmware, que é simplesmente, digamos, o software que está mesmo colado na motherboard e que faz os checks iniciais ao disco, ao computador, a ver se está tudo a correr bem. Depois temos o bootloader, que é um programazito que é carregado pelo firmware,
que a sua função é basicamente só ir ao disco e buscar o kernel, ou procurar o kernel, e eventualmente dar load ao kernel para a memória. E depois o kernel é aquilo que gera a interação do sistema operativo com a CPU, com a memória, com o storage e com o I/O. E a sua primeira função, depois de ser iniciado pelo bootloader, é iniciar o processo init, que é o primeiro processo do computador, e que ele sim vai começar todos os outros processos e daemons e isso tudo que seja preciso para o computador funcionar. E esse processo init é, muitas vezes nas distribuições de Linux, é do systemd, mas não é isto que é importante. O que é importante é saber também que esse init é sempre o pai de todos os daemons. Portanto, os daemons, na verdade, são simplesmente, já vamos ver melhor, mas eles são simplesmente filhos de pais que já não existem, por isso são órfãos, e depois o init pega em todos os órfãos, e portanto os daemons são todos simplesmente órfãos do init. Ou no caso, são órfãos que depois se tornam filhos do init, do processo init. Depois há dois conceitos que é o multiprogramming e o multitasking, que são semelhantes. No entanto, o multitasking é simplesmente um upgrade ao multiprogramming. Multiprogramming simplesmente deixa-nos ter múltiplos processos em memória para que temos, por exemplo, um programa que tem que ir ler por exemplo, do disco qualquer coisa. O CPU está a executar o seu CPU burst, que é simplesmente as instruções todas de CPU em que ele não tem que ir à memória. Depois ele tem que fazer um I/O burst. E o que o multiprogramming nos deixa fazer é, enquanto ele está a fazer o I/O burst, outro processo entra e começa a fazer as suas cenas. E depois, quando esse processo ou acabar ou tiver que fazer também um I/O burst, depois pode voltar a outro processo ou àquele processo. Portanto, nós tentamos usar o CPU durante quase todo o tempo. E o multitasking é simplesmente uma extensão do multiprogramming, em que não só enquanto um está a ir à memória ou ao disco pode entrar outro, mas pode entrar outro a qualquer momento, basicamente. E assim podemos ter os processos, tipo um processo a executar durante X tempo, depois sai aquele, entra outro, sai aquele, entra outro, sai aquele, entra outro, e isto nos dá a ilusão de multitasking. Nós conseguimos fazer muitas coisas no computador ao mesmo tempo, é porque os processos estão a ser executados um bocadito por bocadito. Este processo tem aquele tempo, vai, executa, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro. Enquanto no multitasking, no multiprogramming, não é assim, não é? Os processos só param quando ou terminam, portanto, só passa a outro processo quando ou aquele processo termina, ou vai a I/O e é simplesmente volta ali. Nós tentamos usar CPU sempre. No multitasking também tentamos usar o CPU sempre, no entanto temos esta possibilidade de time sharing, que é, portanto, entra um, sai outro, entra um, sai outro, a qualquer momento, basicamente. Ou a quase qualquer momento, já vamos ver em que momentos é que não pode acontecer isso. Quanto a modos de CPU, simplesmente por segurança existem dois, o User Mode, que tem acesso limitado, e o Kernel Mode tem acesso total. O User Mode pode fazer pedidos para o sistema para se tornar do Kernel Mode temporariamente, para executar um comando, para executar uma System Call, etc. Estes pedidos, System Calls, são, portanto, feitas através de traps. O que é uma trap? Já vamos ver mais à frente. Portanto, não vale a pena falarmos agora. Vamos continuar. Uma coisa muito importante também para a simplificação daquilo que é sistemas operativos é a simplificação, por exemplo, que o Linux tem de tudo ser um fecheiro. Quase tudo ser um fecheiro mesmo. Fecheiros diretórios são fecheiros. Pipes e sockets também são fecheiros. Já vamos ver o que é que são. Os próprios dispositivos de hardware, ou devices, também são fecheiros. No /dev, se vocês quiserem. Eu tinha, por exemplo, um script que mostrava a minha câmera e o que fazia era simplesmente rodar MPV no /dev /sda1. Portanto, os dispositivos que vocês têm ligados ao vosso computador são fecheiros numa arquitetura Linux. E informação de processos também são fecheiros no /proc. Basicamente tudo é um fecheiro. E essa simplificação é muito útil quando estamos a lidar com sistemas operativos. Porque nós assim também temos, digamos, uma abstração unificada com os comandos de open, de read, de write e de close também, que torna tudo mais unificado. Quanto a um kernel, ele pode ser monolítico, que é simplesmente temos todo o código do kernel naquela codebase, e o kernel acaba por ser enorme, tem que lidar com CPU, com memória, com I/O, com disk, com storage, com se calhar drivers de todo o tipo de empresas diferentes, e se calhar também tem que lidar com câmaras, tem que lidar mesmo com tudo, aquele monolítico. E o microkernel é um kernel que tem apenas CPU e memória no kernel space, e que depois podemos trazer, digamos, extensões se quisermos lidar com I/O, se quisermos lidar com storage, e que portanto é mais flexível, é um bocadito menos rápido do que o monolítico. Monolítico podemos ter tudo na mesma codebase, a transferência, a comunicação de informação entre as diversas partes vai ser ligeiramente mais rápida. O monolítico é ligeiramente menos seguro, devido eu não diria menos seguro, mas o microkernel portanto, pode ser mais reliable simplesmente porque
uma parte, uma extensão crasha, não crasha, digamos, o kernel todo, necessariamente. Enquanto no monolítico tens uma parte que crasha, aquilo basicamente crasha tudo. Portanto, os principais componentes de um kernel, já referi, mas é o CPU, a memória, storage e o I/O com dispositivos, keyboard, RAT, etc. Agora vamos a processos e a memória. Portanto, no que toca ao layout de memória, isto é, no caso, o address space de um processo. Portanto, criamos um processo, o kernel trata de criar, ou de dar-lhe, faltam ali parênteses, mas não liguem, criar-lhe, portanto, um address space para ele, em que temos uma parte dinâmica e uma parte estática. Por convenção, a parte dinâmica em cima, a parte estática em baixo, e a parte dinâmica tem duas partes. Temos a stack, que cresce para baixo. Portanto, os dois limites da parte dinâmica são a stack em cima e a heap em baixo, em que a stack cresce para baixo, a heap cresce para cima. Se acontecer o problema de uma crescer para cima da outra, é um stack overflow ou heap overflow, depende do que vocês tentarem criar nessa altura. Mas portanto a stack é simplesmente, eu diria que é a mais usada, é quando criam variáveis, vai tudo para a stack, depois chamam uma função, essa call vai para a stack, eventualmente chamam outra dentro dessa, vai para a stack também, depois saem dessa função, voltam à anterior, aquilo sai da stack. É simplesmente uma pilha em que tem as vossas chamadas e variáveis locais. A heap tem a memória dinâmica, que tem que ser mesmo chamada e tratada por vocês, com malloc, com free, que podem ser variáveis que duram mais do que a própria função, enquanto que na stack as variáveis duram apenas a duração da função em si, daí serem chamadas variáveis locais. E depois, na parte estática, temos, digamos, as partes mais de dados. No caso temos o BSS, que é o Block Started by Symbol, que tem as variáveis globais ou estáticas que não foram inicializadas com um valor, portanto, ele tem na mesma colocar um valor para definição e esse estilo de informação vai para o BSS. O ponto de data são as variáveis globais que foram inicializadas, por exemplo, se eu tiver globalmente no meu programa um int a igual a 4, isso vai estar no ponto de data. E o ponto text, que é simplesmente o código binário do programa, para ele saber as instruções que tem que rodar e isso tudo. Em arquiteturas 32 bits, o address space é aproximadamente 4 GB, enquanto em arquiteturas de 64 é muito, é enorme, e nós muitas vezes nem usamos os 64 bits, usamos 52, 48, depende, porque os 64 bits ia levar a mesmo um address space enorme e desnecessariamente enorme. Portanto, um processo tem o address space, no entanto, não tem só o address space, tem também, cada processo tem um PID, ou um Process ID, que é um ID que identifica esse processo unicamente ao longo do computador, pelo menos ao longo ou em relação aos outros processos que estão a rodar no computador naquele momento, e tem também um PCB, ou Process Control Block, que tem as informações sobre o processo que são necessárias para parar o processo e voltar a pô-lo a rodar outra vez. Como assim? Por exemplo, a linha de código que está a rodar, o valor dos registros de CPU naquele determinado momento, os blocos da memória que estão alocados, os dispositivos que o CPU está a usar para aquele processo, a prioridade do processo em relação aos outros processos, tem também o Program Counter, tem o estado do processo, portanto se o processo está a rodar, não está a rodar, se já terminou, etc. Portanto tem esse tipo de informação que é necessário num tipo de sistemas, que já vamos ver em qual, para simplesmente parar a execução do processo e podermos voltar à execução do mesmo processo e ele estar exatamente no mesmo estado. O PCB também tem o PID, para além disto tudo que eu já tinha dito, recursos, mais uma vez, o estado do programa. Um programa normalmente, ou pelo menos naqueles CPUs multiprogramming que eu estive a falar, muitas vezes têm simplesmente este ciclo. Portanto, são novos, depois estão prontos, estão à espera que o CPU os escolha para rodarem, depois eles entram no modo em que estão a rodar, estão a ser executados, e depois finalmente são terminados. Mais uma vez, neste running, nós podíamos depois ir para um outro estado que é o waiting, em que o CPU estava à espera de I/O, por exemplo, de um disco, de leitura de disco, ou de escrita num disco, num fecheiro. Portanto, podia ir de running para waiting, depois do waiting ia para ready, ele não podia simplesmente voltar quando quisesse, ou quando acabasse, ele depois passa a ready e fica outra vez à espera que o CPU o escolha. E depois volta a ser escolhido, volta a running, e depois eventualmente termina, por exemplo. Isto no multiprogramming. Mas agora também não vamos ver isto em detalhe, vamos ver já à frente. Antes disso, quando estamos num programa C, há algumas funções que nós podemos fazer para gerir, portanto, processos. Temos, por exemplo, a função fork, que, portanto, quando eu estou num programa rodo fork, eu naquela linha exata, ou no caso na linha a seguir, copio o programa exatamente onde a única diferença vai ser o valor de retorno do fork. Eu posso procurar aqui um exemplo, que isto é melhor que um exemplo. Aqui está. Então eu tenho este programa aqui,
eu rodo PID é igual a fork, e o que acontece é que vai ser criado um clone exato do meu programa, em que a única diferença é o valor deste PID. Portanto, todas as variáveis que estão para trás, está tudo exatamente igual, tem o mesmo valor, e vai começar nesta linha aqui. A execução tanto do parent quanto do child. Portanto, o parent estava aqui, executa esta, vai para esta, claro. O child vai logo para esta. E a única diferença é o valor do PID. O PID no pai vai ser o process ID do filho. Enquanto que no filho, este valor desta variável aqui vai ser 0. Portanto, nós depois, para controlarmos o que queremos executar no pai e o que queremos executar no filho, é simplesmente if PID é igual a 0. Isto não vai acontecer neste lado, porque neste lado é o pai, portanto vai aqui para o else. Enquanto que neste lado temos o filho e, portanto, o PID vai ser igual a 0 e vai executar esta parte. Portanto, é assim que nós controlamos e é para isto que serve o fork. Mas para que é que nós precisamos criar este tipo de processos? Filhos. Ora bem, por exemplo, uma coisa importante que eu queria referir também era o copy on write, que é simplesmente uma técnica que é usada para que, no caso, quando estamos a fazer esta cópia, não é feita mesmo a cópia, o address space todo. Eles usam simplesmente o child, usa o address space e a informação mesmo do parent, até precisar de dar write. Portanto, enquanto o child só precisa de ler a informação, ele refere-se à informação do pai. Portanto, não copia todo o processo para a memória outra vez, enquanto não precisar. Depois, precisa de dar write. Ok, vou escrever esta informação para mim próprio, que isto vai ser diferente de mim em relação ao meu pai. E por isso guarda essa diferença. Ou guarda o mais recente, no caso. E no caso, o pai também, quando tenta escrever, é claro que o filho também vai ter que fazer a cópia antes, porque se o pai escrevesse e essa mudança também não se podia refletir no filho. Portanto, para que é que este fork serve? Bem, por exemplo, quando queremos executar um comando, quando queremos fazer uma shell, por exemplo, tipo um sh. Uma shell serve para rodar outros comandos. Só que depois de nós rodamos esse comando, nós temos que voltar outra vez à shell. E, portanto, este exec o que faz é substituir o programa atual com o código de outro processo. Se nós fizéssemos exec a um programa, nós basicamente perdíamos controle do programa. Por isso aquilo que nós fazemos é damos fork, fazemos com que o child faça o exec e eventualmente voltamos para nós. Ou volta para nós. Ou para o pai, o controle do programa. Porque este exec substitui mesmo o código do processo atual. Daí ter que ser usado o fork para criar algum tipo de shell, algum tipo de programa que roda outros programas que quer manter o controle da sua execução no final do programa. O wait é uma função para o pai esperar que o filho acabe a sua execução. Podemos escrever wait e depois aqui entre parênteses null, que assim esperamos para que qualquer processo filho retorne qualquer estado e nós simplesmente esperamos até que acabe. Se o pai não der wait a tempo do filho terminar a sua execução, portanto, estão aqui a executar os programas, está aqui o pai, ele ainda continua a executar, o filho está aqui e aqui para, tipo, termina, ocorre um erro, por exemplo, ou simplesmente para a execução, tipo, termina aquilo que tinha a fazer, e se o pai não tiver chamado wait, este processo, o filho, durante o tempo em que está a executar, torna-se um processo zombie. Portanto, não é muito mau, só que é um processo que já não está a fazer nada, mas que tem que continuar a estar em memória. Por isso não é bom nós termos um tipo de processo destes. Eventualmente o pai pode colocar o wait e aí sim o processo vai para lá o estado de retorno do processo filho. Mas naquele tempinho em que o processo filho já terminou a sua execução, mas ainda o pai ainda não chamou, ainda não deu wait, no caso, ainda não esperou por ele, o processo torna-se um processo zombie. E há outro tipo, ou nome, ou característica de processos, não sei, também é importante, que são os processos órfãos, em que temos o pai chama fork, cria um filho, e o pai morre. O filho continua lá. E era isto que eu estava a referir, porque esta técnica, se for feita, ou pode ser feita mesmo de propósito, quando queremos criar daemons. Porque este processo filho agora já não tem pai, então vai ser adotado pelo processo init. E por isso torna-se um daemon. Torna-se um daemon, não. Pode ser usado para criar daemons. Se for um processo órfão, não de propósito, eu acho que eventualmente o init limpa esse processo. Não sei, acho que sim. Agora, portanto, CPU scheduling, ou escalonamento de CPU. Basicamente, que instruções ou que processos, no caso, que processos é que nós queremos executar a seguir, por que ordem, quando é que queremos trocar de processo. Primeiro, há uma distinção muito importante que é entre os interrupts e os traps. Os interrupts são basicamente chamadas de hardware assíncronas. Por exemplo, eu carrego numa key no teclado. Isto vai mandar um interrupt para o computador. É assíncrono, portanto nós não sabemos quando esperar por um interrupt, mas manda um interrupt ao CPU. O CPU sabe lidar com o interrupt. Usa uma tabela de interrupts que, portanto, diz ao CPU como lidar com certo interrupt. Os interrupts normalmente têm IDs ou algo do género que os identifica unicamente. Portanto, eu carrego-me aqui, ele sabe como lidar com esse aqui, vai a uma tabelita e vê, ok, é isto, então tenho que rodar esta função.
Pronto, e roda essa função. Portanto, um teclado, um timer, etc. Todos estes podem mandar interrupts. E traps são coisas de software, mas que na verdade são só interrupts. Por exemplo, quando acontece um erro, aquilo manda um interrupt ou uma trap, que depois chama um interrupt no CPU. Ou, por exemplo, dá uma system call, quero abrir um fecheiro, aquilo que manda é uma trap ao kernel, diz não sei o quê, quero abrir este fecheiro. E agora vamos ao scheduler, que é a parte importante desta secção. Há dois tipos de scheduler que têm muito a ver com um CPU fazer multitasking ou fazer multiprogramming. Um CPU preemptive é um CPU que pode parar a execução de um processo para voltar a meter outro, ou para meter outro, para depois parar esse, meter outro. É mais uma vez, dá aquela ilusão de paralelismo e, portanto, multitasking. E, portanto, há schedulers que trabalham de forma preemptive, portanto, dessa forma que podem parar processos. E os non-preemptive, que são aqueles mais simples, são só multiprogramming, em que o processo corre até largar o CPU. Portanto, pode pedir I/O, pode terminar o processo mesmo, mas o processo não pode ser parado numa instrução aleatória. E, portanto, os algoritmos de scheduling não preemptive são mais simples. Então, vamos ver alguns algoritmos de scheduling. Portanto, o primeiro algoritmo de scheduling é simplesmente a forma como nós vamos tentar descobrir qual é que vai ser o próximo processo a rodar e durante quanto tempo, se for um preemptive. Basicamente a melhor ordem para nós rodarmos os nossos processos. E a tentar sempre maximizar a quantidade de CPU que é usada ao longo do tempo. O algoritmo mais simples é o first come, first serve. Este é non-preemptive, portanto é só multiprogramming, não multitasking, em que nós temos uma fila simples. Temos uma fila, tu vens primeiro, ok, tu começas logo a ser executado, depois vem outro e outro e outro. Eles ficam em fila e vai sempre ser executado aquele que já está na fila há mais tempo. E eles terminam quando terminarem. Ou quando precisar de I/O, precisa de I/O, ok, vai para waiting, começa logo outro processo a vir, vai para waiting, eventualmente consegue aquilo que quer, volta para o fim da fila e é isso que acontece. Depois há também o shortest job first, portanto, mais uma vez é non-preemptive, portanto não consegue parar sempre a meio. Este é simplesmente, em vez de nós executarmos o que está há mais tempo na fila, nós vamos executar aquele que nós, ou o processo que é mais pequeno daquela lista de processos, vamos executar o mais pequeno. Isto é o problema de que nós não conseguimos prever o futuro. E por isso nós não sabemos realmente quanto tempo é que um processo vai demorar a executar, ou a ser executado. Há uma formulazinha simples que podemos usar para isto, que é o chamado exponential averaging, que diz-nos que o tempo esperado da próxima execução deste processo vai ser um alfa que nós decidimos, vezes o tempo que demorou o último processo a executar, mesmo o tempo, não o tempo esperado, alfa vezes o tempo que demorou o último processo, mais 1 menos alfa vezes o tempo esperado do último processo. Isto é basicamente, quanto maior for o valor de alfa, mais valor nós estamos a dar a resultados recentes. Quanto menor for o valor alfa, mais valor estamos a dar ao histórico de previsões, digamos assim, e ao histórico de valores. E este alfa, é uma questão de decidir, é um número entre 0 e 1. Depois existe o round robin, que é o nosso primeiro algoritmo non-preemptive, ou é o nosso primeiro algoritmo preemptive, em que nós temos um tempo Q, ou quantum, que é o tempo máximo que o processo pode gastar no CPU de uma só vez. E eu gostava de ter um exemplo. Este não é o melhor exemplo, mas temos assim, vamos dizer que temos assim processos, e se o processo conseguir acabar, portanto, o processo entra. Neste caso, vamos ter uma fila normal. É como se fosse o first come, first serve, só que temos essa fila, começa a executar o primeiro, executa. Se ele terminar antes daquele tempo Q, então terminou, passa ao próximo processo. Se não terminar, e se chegar àquele tempo Q, ou quanto, aquele processo é na mesma passada ao fim da fila e passa ao próximo processo. Portanto, nós damos um tempo limite que os processos podem estar de uma só vez no CPU, ou numa só vez no CPU. Por isso, neste caso, o tempo limite é tipo este, e portanto, este processo consegue executar 3 vezes, ou durante 3 tempos, 3 segundos, 3 o que seja, 3 milissegundos, 3 nanosegundos. Executa durante 3, mas ainda não terminou. Ok, passa ao próximo. Passa ao próximo. Eventualmente vamos voltar aqui. Depois, este processo demorava 4, por exemplo, 4 unidades de tempo. E por isso, aqui à quarta ele consegue. Ok, terminei. E depois passa ao próximo. 3, ainda não terminei. Ou já terminou, neste caso este já terminou. E é isto. Nós basicamente temos um tempo máximo limite que eles podem estar no CPU de uma só vez. E depois ele passa ao fim da fila. Esta decisão do tempo Q é extremamente importante. Portanto, se o Q for muito grande, se ele puder passar muito tempo no CPU, este algoritmo vai parecer muito o FCFS. Já agora, uma coisa que me falta referir no FCFS é claro, é um algoritmo extremamente simples e tem um enorme problema que é simplesmente se o
processo que vier primeiro for enorme. O CPU vai passar muito tempo sem cumprir o resto dos processos. E é um problema enorme. É um algoritmo mesmo muito mau. Mas é claro, isto vai evoluindo com a tecnologia e vamos para novos e melhores algoritmos. E portanto, se o Q no round robin, se o quantum no round robin for muito grande, vai se aproximar do FCFS, first come first serve, porque simplesmente os processos vão estar muito tempo a executar no mesmo processo. Se for muito pequeno, no entanto, vamos ter um problema, que é aquela sequência de ações que nós dissemos que o PCB era preciso para, portanto, tirar um processo e colocar outro, portanto, salvar os dados do processo para o poder restaurar depois. Este processo de mudar um processo, está um bocado repetitivo, mas esta sequência de ações de salvar os dados do processo que estão a rodar, tirar o processo, depois carregar os dados do processo que estava a seguir na fila, colocar aquele processo alguns na fila, no caso no fim da fila. Isto é chamado context switch, em que nós estamos a salvar e a trazer outro processo para rodar. E se o Q for muito pequeno, nós vamos passar muito tempo de CPU a fazer esse tal context switch. São rápidos os context switches, são, mas não o suficiente ao ponto de nós podemos ter um Q muito pequeno. Aqui falta um outro algoritmo, que é o Shortest Remaining Time First, ou SRTF, que é simplesmente uma versão preemptive do Shortest Job First, em que mais uma vez tem que fazer esta previsão do futuro. Só que no SRTF temos um problema, que é, ele a cada momento vai ver sempre qual é que é o processo mais pequeno para executar. Enquanto no Shortest Job First ele simplesmente vê quando acaba um, no SRTF ele vê sempre e vai tentar sempre executar aquele que tiver menos que executar, ou que durar menos tempo. Vai usar na mesma este Exponential Averaging. Ou pode não usar, mas vamos fingir que usa. E portanto, se nós tivermos uma grande pilha de processos, tivermos um processo enorme e muitos pequeninos, os pequeninos vão estar sempre ali a rodar. Uns e os outros vão estar sempre a executar. E o maior nunca vai executar. E é isto que nós chamamos o Process Starvation. Que é, portanto, em que temos um processo simplesmente quase nunca vai ser chamado para rodar. Aquele processo é tão enorme que se nós estamos a escolher sempre o mais pequeno, vamos andar sempre ali pelos mais pequenos. E nunca vamos àquele maior. E há formas de combater isto, noutras implementações, nesta nem tanto, que se designa aging, que é basicamente dar maior prioridade aos processos que já estão há mais tempo a querer rodar. Portanto, no SRTF, nem tanto, não se costuma usar muito isso, porque o algoritmo em si também é simples e não é muito usado. Agora vamos a alguns algoritmos mais avançados. Estes já vão ser todos em preemptive, porque a esmagadora maioria dos CPUs de hoje em dia são preemptive. E o primeiro é o MLQ, que não está aqui, mas em vez de ser Multi-Level Feedback Queue, é simplesmente Multi-Level Queue, em que nós temos várias filas, não só uma fila. Portanto, temos uma fila de processos, se calhar, mais prioritários, que têm a ver, sei lá, com a interface. Temos outra fila de processos, se calhar, que interessam menos, ou que podem rodar durante menos tempo. E temos outra fila, por exemplo. Vamos ter várias filas. E aquilo que nós fazemos é dar a cada fila uma percentagem de tempo em que elas podem rodar. Tipo, àquela damos 70%, àquela damos 20%, àquela damos 10%. E o CPU vai sempre, naquela percentagem de tempo, vai executar o que tiver que executar naquela queue. Qual é que é o problema disto? É que se a queue estiver vazia, se a queue do 70% estiver vazia, o CPU, pelo menos 70%, vai estar sem fazer nada. E os processos também não se podem mover entre queues. Portanto, nós não podemos mandar para lá processos só porque não está lá nada a executar. São filas fixas com prioridades diferentes. E isto leva-nos a esta melhoria, que é o MLFQ, Multi-Level Feedback Queue, em que nós temos na mesma várias filas com prioridades, no entanto, nós podemos mover os processos de uma fila para a outra. Isto também nos ajuda a combater a tal starvation com aging. Portanto, nós temos, se calhar, prioridade mais alta na fila de cima e vai descendo. Os que estiverem cá em baixo, porque se calhar são muito longos e se calhar não interessam, eventualmente vão ter que rodar. Portanto, nós podemos ir movendo-os para cima. E o que o CPU faz numa Multi-Level Feedback Queue é simplesmente rodar os processos que estiver mais em cima. Se tiver logo processos na primeira fila, ele vai rodar esses. Depois, se não tiver, eventualmente vai rodar os da segunda fila ou os da terceira fila. Vai rodar sempre os que estiverem na fila mais em cima. Portanto, esta forma de aging, que é simplesmente ir movendo mais para cima, e tem que ser o próprio programador a, portanto, fazer este algoritmo que decide que processos mover para cima, que processos mover para baixo, e a ter, portanto, em conta a prioridade do processo, o tipo de processo, há quanto tempo é que o processo está no CPU, para combater o aging, etc. E é basicamente este jogo de, ok, eu vou rodar sempre as coisas que estão mais em cima possível, e nós temos que decidir a melhor ordem para as colocar, para de vez em quando subir e descer, etc. E isto é o que é usado, por exemplo, no macOS ou no Windows, acho eu, mas isso também não interessa muito. E no Linux é usado o Completely Fair Scheduler, em que nós temos uma binary search tree, portanto,
uma árvore binária que está organizada da esquerda para a direita, do menor para o maior, e o caso que eles usam é uma Red Black Tree, por exemplo, mas isso não interessa muito. O que interessa é que eles estão organizados, os processos, pelo tempo que eles estão a rodar, ou VRuntime, Virtual Runtime. Não é exatamente o tempo da vida real, pode variar, já vou dizer como, mas é como se fosse. E o que este algoritmo tenta fazer é com que os processos rodem todos mais ou menos pelo mesmo tempo. Tenta ser o mais justo possível, daí o nome Completely Fair Scheduler. Portanto, vai rodar sempre o processo que estiver mais na esquerda, porque rodou durante menos tempo. E depois é aquele jogo de, ok, os que estão mais à direita, se calhar não interessam tanto rodar mais, porque já rodaram muito, mas se já não rodarem há muito e estiverem ainda a querer ser rodados, a querer rodar, se calhar temos que diminuir um bocado o runtime ou fazê-lo crescer mais lentamente para prevenir o aging. E outra coisa que eles fazem é ter em conta o nice value, que é a prioridade do processo, que vai de menos 20 a mais 19. Menos 20 é o valor mais prioritário. Pode parecer um bocado contraintuitivo, mas o valor menor é a maior prioridade e o mais 19 é a menor prioridade. Isto vai afetar o quão rápido o Virtual Runtime roda. Portanto, se for um processo prioritário, portanto, se tiver, por exemplo, menos 15 ou menos 20 de valor nisso, ou nice, não sei como é que se lê, o tempo vai crescer mais lentamente. Porque assim o processo pode rodar durante mais tempo, porque vai passar mais tempo ali na esquerda. Portanto, se o tempo que esse processo tem que rodar demorar mais tempo a passar, ele consegue passar mais tempo mais na esquerda porque vai ter menos tempo, digamos assim. Portanto, quanto menor valor nisso, menor o tempo, menor runtime, mais prioritário o processo é, mais tempo ele vai rodar. E o oposto também é verdade. O tempo vai passar mais rápido se for um processo que tenha pouca prioridade, se tiver um valor nisso ou nice muito alto. Isso vai afetar o que, digamos, chama-se decay factor do Virtual Runtime. Virtual Runtime é simplesmente a estrutura que eles usam para medir esse runtime virtual. Agora tem aqui duas coisas que me faltam mencionar nos slides, mas que são rápidas, que têm a ver simplesmente com o scheduling de sistemas operativos real-time. Real-time quer dizer que nós tentamos sempre rodar os processos, não queremos falhar nenhum processo, e nós temos, portanto, hard real-time, em que se algum processo que tem deadlines, neste caso, a diferença do real-time é que eles têm deadlines, os processos têm que estar prontos àquele momento, ou algo mal pode acontecer. Nos hard real-times, é, por exemplo, se algum falhar uma deadline, algo catastrófico acontece, por exemplo, sei lá, um pacemaker, se falhar a deadline de bater o coração, não sei muito bem como é que isso funciona. Nós não queremos que isso aconteça, portanto os nossos algoritmos têm de ser focados em cumprir essas deadlines. Depois existem também os soft real-times, em que pode falhar um frame, por exemplo, se nós tivermos uma stream da Twitch ou do YouTube, em que sim, pode falhar um frame, não acontece algo catastrófico, mas na mesma tentamos cumprir a deadline ao máximo possível. No entanto, não degradamos muita performance para cumprir 100% das deadlines. Enquanto que no hard real-time nós temos que cumprir as deadlines. E há dois principais algoritmos para sistemas operativos real-time. Dois algoritmos de scheduling que são, eu posso escrever aqui, é o RMS, ou Rate Monotonic System. Não, Rate Monotonic Scheduling, que basicamente vai rodar o processo que tiver o menor período. Portanto, os processos vão ter que ser rodados em um certo período e, portanto, o próximo processo que vai rodar vai ser aquele que estiver disponível a ser rodado e que tiver o menor período. Este é mais simples de implementar, na verdade. Mas depois também existe outro, que acho que é considerado melhor, que é o EDF, ou Earliest Deadline First, em que estamos a decidir um processo, ok, dos processos disponíveis, qual é que tem que ter acabado mais rapidamente? Qual é que tem que ser o próximo a acabar? E vamos rodar esse. Portanto, já estão os real times. Agora vamos à comunicação entre processos. Portanto, há 5 principais formas, que são pipes, em que nós temos comunicação unidirecional e em que tem que haver uma hierarquia pai-filho. Portanto, temos que ter um pai que dá fork e que depois pode, no caso a pipe, tem que ser criada antes. Eu vou mostrar exemplos de código que eu acho que é melhor. Portanto, unidirecionais, mais uma vez, ou o pai dá ao filho informação e o filho lê essa informação, ou o filho dá ao pai informação e o pai lê essa informação. Vamos ter aqui um exemplo. Por exemplo, o exemplo de pipes. Portanto, criamos aqui o nosso FD2, que é isto que vai ser a nossa pipe. Depois, criamos aqui a nossa pipe e damos fork. Depois, no processo filho, nós vamos ter uma frase que vamos querer dar ao nosso pai. E então, este FD2 vai ser, digamos, 2 file descriptors para o qual nós vamos poder num ler e no outro escrever. No caso, o da esquerda é ler e o da direita é escrever. Portanto, se nós no feed queremos escrever, nós vamos ter que fechar o de ler, porque mais uma vez é unidirecional, nós não podemos usar os dois ao mesmo tempo. Portanto, fechamos o da esquerda, que é o de ler, escrevemos no da direita aquilo que nós queremos e fechamos.
Isto no caso é o pai, não o filho. Eu li aquilo como se fosse igual. Mas isto é o pai. Portanto, no pai queremos escrever, então o que fazemos é fechar a de escrita, escrever aquilo que nós queremos, fechar de leitura e depois esperamos pelo filho. Em processo filho, o que nós fazemos é simplesmente fechar o de escrita e começamos a ler, ou no caso, lemos tudo, porque neste caso só temos de ler mesmo o line size e nós já sabemos o line size antes, que estaria definido aqui alguns em cima. Portanto, lemos do file descriptor 0, depois escrevemos na consola só, por exemplo, e depois fechamos também o 0 para ficar tudo limpinho. Depois, eventualmente, damos exit no filho e o pai vai estar aqui à espera e depois vai o pai sair e já comunicamos assim entre os dois processos. Depois temos FIFs, ou Named Pipes, que é na mesma pipes, é na mesma unidirecional, no entanto tem um nome, portanto não precisa de ter aquela relação especial de pai e filho. Pode ser dois processos quaisquer, se tiverem acesso ao mesmo Named Pipe. Vamos ver aqui um exemplo. Portanto, é um caminho na mesma, no vosso computador. Nós temos estes dois processos, vamos ver que estes dois são diferentes. Temos um que vai, portanto, dar um make FIF, que é tornar aquele fecheiro num FIF, ou num first in, first out, ou numa named pipe, é a mesma coisa. Depois ele vai abrir esse fecheiro, neste caso só para escrever, e depois vai simplesmente ver o código que está no stdin e vai escrevê-lo para essa named pipe, que está aberta aqui com o file descriptor. E depois nós podemos, no outro processo, ler aquilo que está a ser feito. Portanto, temos que ter o mesmo caminho. Nós aqui já não temos que fazer make FIFO, porque o fecheiro já é um FIFO. Nós podemos simplesmente abri-lo como leitura e ler aquilo que está no FIFO. Agora, os sockets, que se calhar são aquele mais importante ou mais utilizado, que são bidirecionais e que podem funcionar tanto para processos locais, mas também que são a base de tudo aquilo que é networking e basicamente da internet. Mas aqui é mais um exemplo. Neste caso, temos na mesma um file descriptor ou no caso uma array com dois file descriptors, tal como temos numa pipe. No entanto, a função que nós vamos rodar é um socket pair e o da esquerda não é para ler e da direita para escrever. O da esquerda é para ler e para escrever e o da direita também é para ler e para escrever. E nós escolhemos usar um num processo e usamos outro no outro processo. Neste caso, com os locais, nós temos de ter na mesma esta relação de pai e filho. Portanto, temos na mesma que ter um fork depois de rodar socket pair. E aqui temos, por exemplo, nós num deles fechamos o da esquerda, no outro fechamos o da direita. No que fechamos a esquerda, usamos o da direita para escrever ou para ler, fazemos o que quisermos. Podemos também escrever e depois ler, depois eventualmente fechamos. E no outro fazemos a mesma coisa, lemos e depois escrevemos. Tem que ter esta ordem, porque um não pode escrever, o outro escrever, depois ler e ler, porque vai estar a ler um e o outro vai estar a ler. Vamos ter ali uma espécie de deadlock, mas basicamente podemos tanto ler quanto escrever em ambos os processos. Depois temos o mais rápido, que são shared memory. Nestes todos, antes, que nós vimos, tem que ser feita uma cópia do pai para o filho da memória que está a ser partilhada. Enquanto que no shared memory, os dois processos acessam literalmente ao mesmo bloco de memória. É criado um bloco de memória para os dois processos e eles dois acessam literalmente ao mesmo bloco de memória. Portanto, é mais rápido sim, no entanto também requer uma espécie de controle especial dos programadores, que têm de tratar, portanto, da sincronização destes processos e da sincronização de leitura e de escrita para não criarem conflitos esquisitos. Já vamos ver como é que isso é tratado na secção a seguir. Mas vamos ver agora um exemplo de shared memory. Portanto, o mmap é a função mais utilizada para isto, em que temos estes argumentos. Temos o address, temos a link, temos as protection flags, as flags e o file descriptor em que nós queremos que o fecheiro venha. Portanto, temos aqui um exemplo. Temos portanto, o tamanho do nosso segmento de memória que vai ser, por exemplo, 4096 bytes. E vamos guardar aqui, vamos criar aqui um pointer para um caractere. E depois vamos fazer com que essa data seja igual ao mmap, depois null, que é simplesmente para dizermos, ok, não quero saber do address em que isto começa, simplesmente dá um bloco de memória. Depois damos o número de bytes que nós queremos, neste caso o set size, que é o 4096, depois damos algumas flags, neste caso eu vou querer ler e vou querer escrever, portanto dou prot read, prot write, depois algumas flags de controle, map anonymous, map shared, podem ver o que é que cada uma destas faz, podem simplesmente ir ao main. Depois este menos 1 é o file descriptor, porque neste caso não nos interessa, e o 0 é o offset, portanto, desde o início, nós neste caso não queremos offset. Depois vamos de falhou e queremos um fork, que é para os dois terem acesso a esta data. Depois nós no filho vamos copiar esta string para o data e nós vamos ter acesso a essa mesma data aqui em baixo. Nós vamos no pi dar wait, esperar pelo processo FIP que acabe e vamos poder escrever a data. Escrevemos a data e fica tudo bem. E depois podemos dar manmap do tamanho, que é simplesmente acho que é para, digamos, desalocar aquela memória, para libertar aquilo. E pronto. Depois, a última forma de comunicação é não dá bem para comunicarmos muita informação,
é simplesmente uma forma de mandar notificações para processos. Por exemplo, quando estamos no terminal e clicamos Ctrl+C, aquilo que nós estamos a fazer é simplesmente a mandar um sinal de CKIL, normalmente, ao processo que temos a rodar naquele momento. Portanto, são notificações assíncronas. Estas rodam com traps, que por si rodam com interrupts. E podemos apresentar uma tabela de sinais, que diz normalmente aquilo que acontece por pré-definição. Há sinais que não podem ser reescritos e há sinais que podem ser reescritos. Portanto, no meu programa, eu posso querer que quando algum processo chama o sinal, por exemplo, SIG-user1 ou SIG-user2, que aconteça que eu leia de um fecheiro de configuração alguma coisa e que eu faça qualquer coisa. Posso fazer isso, posso fazer essa reconfiguração. No entanto, há dois sinais que eu não posso fazer a mesma reconfiguração, que é o SIG-stop e o SIG-kill, que é para o sistema operativo ter controle absoluto sobre matar e parar processos. Portanto, este SIG-user1 e SIG-user2 são dois customizáveis, que são mesmo para serem definidos pelo criador do programa. Cada um destes sinais tem associado um inteiro. Portanto, eu posso também utilizar um inteiro quando quero chamar um sinal. O comando que é utilizado para, digamos, mandar um sinal a um processo é o kill e depois chama-se com o pedido do processo. E no C eu posso customizar os sinais, ou aquilo que acontece com os sinais, com isto. Portanto, defino funções estáticas void, os meus handlers, e depois eu posso utilizar duas variações de funções, que é o SIG-action ou o signal, que fazem a mesma coisa basicamente. O SIG-action eu acho que é preferido, porque é mais moderno e tem umas coisas que faz melhor. E podem ver aqui o código, isto não é muito interessante, não é muito importante. Agora vamos à última parte. Eu nunca tinha exemplo de shared memory, mas já vimos os exemplos. Vamos à sincronização, ou concurrency. Portanto, primeiramente, o que é uma race condition? Já devem ter ouvido falar. É quando o resultado da execução depende da ordem de execução que for escolhida pelo scheduler, que é um bocado aleatório, ou que nós não sabemos qual é que vai ser. Não é aleatório, mas nós não sabemos qual é que vai ser. E quando o resultado depende dessa ordem, isso é uma race condition. Não é suposto acontecer isso. Por exemplo, se nós tivermos dois processos que estiverem a mexer no mesmo counter, um estiver a incrementar, outro estiver a decrescer, nós vamos pensar, ok, se este e este rodarem uma vez, nós vamos acabar com o mesmo número. Porque este faz mais, este faz menos. Mas isso pode não acontecer sempre. Porque, na verdade, o counter mais são 3 instruções de assembly. 3 instruções de máquina, que é, ele dá load à memória do counter, ele acrescenta ao registro para o qual deu load, acrescenta-lhe um, e depois guarda esse registro na memória, que são 3 fases. E o CPU, preemptive, scheduler preemptive, pode a qualquer uma dessas fases mudar para outro processo. Portanto, se nós dermos load à memória do valor antigo e depois passarmos para outro CPU, ou para outro processo, no caso, e fizermos o processo todo. Portanto, o valor novo vai ser, vamos dizer que começamos com 5, vai ser 4. Portanto, o outro processo tinha decrescido, decresce, e depois voltamos a este, só que nós já tínhamos dado load ao valor 5. Portanto, o que nós vamos fazer é acrescentar esse valor 5, vai ficar 6, e depois vamos guardar o 6 na memória. Portanto, este processo aqui não serviu para nada, porque nós, devido àquela decisão, ao termos parado a execução deste processo aqui, então nós temos que arranjar uma forma de, ok, eu estou a executar um counter mais, eu não quero que este e este, eu tenho esta variável partilhada, eu não quero que este e este estejam a mexer exatamente ao mesmo tempo nesta variável numa forma destas. E é por isso que nós precisamos de uma solução. Neste caso, quem inventou esta solução de secção crítica foi o Peterson, acho que é Peterson, ou Patterson. E ele dá 3, digamos, partes necessárias para que tenhamos um bom sistema de lidar com este tipo de race conditions, que vai ser a ter uma zona crítica em que, primeiro, exclusão mútua. Nessa zona crítica, só pode estar a executar um processo que tenha a usar aquela variável counter, por exemplo. E o processo pode ir para aquela zona crítica quando estiver a modificar esse counter, e mais nenhum outro processo que tenha esse counter partilhado pode entrar na zona crítica ao mesmo tempo. Portanto, só um pode estar na secção crítica no máximo. Tem que haver progresso, ou seja, se a zona crítica está livre, todos os processos que não estão na zona crítica, mas que querem entrar, podem participar nessa decisão e, eventualmente, vai ter que entrar um. Portanto, a decisão de quem é que entra não pode demorar para sempre. E depois, bounded waiting, que é, se nós temos vários processos que querem entrar na zona crítica, não pode haver nenhum que depois de muitas e muitas vezes nunca entre, nunca seja escolhido para entrar na zona crítica. Portanto, tem que eventualmente, um processo tem que entrar na zona crítica. E no caso, esta funcionalidade tem que ser implementada mesmo no CPU, para que não nos deixe ter estas instruções que acabam a meio. Esta solução tem que ser mesmo implementada no CPU, no hardware. E há várias formas de fazer isto. Uma delas é, por exemplo, com o test and set, que é, isto no caso está definido como uma função C, só para se perceber aquilo que acontece, mas isto na verdade
é tipo uma instrução única que existe no CPU, ou esta, ou o compare and swap. Já vamos ver a diferença entre as duas. São semelhantes. O compare and swap é mais flexível, um bocado, mas pode existir uma ou outra nos GPUs para lidar com este tipo de problema. Então, o test and set leva um target, vê se esse target, ou no caso, dá return esse target e coloca esse target a verdade. O que é que isto nos deixa fazer? Nós podemos fazer no código, podemos ter um lock partilhado entre os vários processos em que nós queremos partilhar uma variável qualquer, e esse lock partilhado vai, portanto, quando for false, nós vamos ter este ciclo, que assim que for false, faz com que o CPU passe aqui, à secção crítica, em que ele possa fazer o que ele quiser. Isto aqui é tipo a parte em que ele, do código em que ele pode fazer aquilo que ele quiser com a variável partilhada, porque mais ninguém está a executar esta parte do código ao mesmo tempo que ele. Se isto for falso. Mas, se isto der falso, ele passa logo a verdadeiro. Portanto, os outros processos que vão querer entrar neste while eventualmente, isto vai ser verdadeiro. O valor do test and set, que vai dar return a verdadeiro. E por isso eles não vão conseguir entrar. Até que este processo aqui, que está na secção crítica, eventualmente depois de fazer aquilo que ele tiver que fazer com a variável partilhada, vai colocar o lock a false. E depois, um dos outros processos vai conseguir, portanto, vai sair deste while, porque vai ficar falso, esta coisa, e depois de ficar falso, fica automaticamente true para o resto dos processos que estavam na fila também de espera. E é, portanto, esta forma de, ok, estou neste while, eu espero que isto fique liberto, está um processo a executar, ok, ele acabou, lock igual a false, agora eu consegui entrar. E entrei, passei. Podem haver outros a esperarem também. E ao mesmo tempo só vai estar um processo na zona crítica, no máximo. O compare and swap é semelhante, só que nós aqui podemos especificar se calhar mais valores para o lock. Neste caso o lock é a mesma coisa, nós começamos que o lock é igual a false, ou igual a 0 neste caso, e nós damos um valor esperado e um novo valor. E portanto, se este lock for o valor esperado que é 0, muda para 1. Portanto, se não estiver locked, ele vai nos retornar sempre o valor do lock. Portanto, se não estiver locked, ele vai retornar false. Vai retornar false, nós vamos poder passar para a zona crítica, em que depois nós fazemos as nossas cenas e, eventualmente, colocamos o lock de volta a 1. Se o lock for true, então isto tudo vai dar igual a 1. E a variável lock não vai mudar, porque ela só muda se o valor for igual ao esperado. E o esperado, neste caso, é 1, não é igual a 1. Ou melhor, 0 não é igual a 0. Não vai mudar para 1, até porque já é 1. E nós vamos continuar neste ciclo até que o lock seja falso. No caso isto está mal, aqui devia ser lock igual a 0. Pronto, está percebido. Pronto, cá está, no hardware temos estas instruções atómicas, o test and set, compare and swap, que são instruções que são rodadas como uma instrução só. Se aquilo não fosse rodado como uma única instrução só, ia haver o mesmo problema. E no software, nós não usamos diretamente estas funções, nós vamos usar os mutex locks, em que nós temos, por exemplo, um acquire, um release. A sintaxe não é exatamente esta, mas a ideia é esta, em que o acquire o que faz é esperar que esteja available, eventualmente deixa-nos entrar, e o release o que faz é simplesmente torna available aquilo que for. Portanto, nós estamos a fazer o nosso código, eventualmente damos acquire, rodamos o nosso código crítico e depois damos release. O acquire em si já trata do ciclo, para nós não termos que no nosso próprio código ter isto assim. Qual é que é o problema disto? É que, bem, ele gasta muitos ciclos de CPU desnecessariamente. Não é? Ele está ali a fazer o while, à espera que a variável dê update, e nós na verdade não... Se o outro processo que tiver a fazer a secção crítica ainda demorar, nós estamos ali só a gastar ciclos de CPU. Isto é chamado busy waiting ou spin locks, em que ele está ativamente à espera, tipo, está a dar polling, ok, já acabaste. E por isso não é o ideal. Há outras técnicas depois, que nós vamos falar hoje, que são os semáforos, que são os monitores também, que são melhores para a performance e que também são no nível de software. No entanto, por hoje, eu acho que chego. Espero que tenham gostado. Obrigado. Foi isto. Espero que tenham aprendido alguma cena.